Essa questão do dízimo é muito interessante e tem raízes profundas nas tradições religiosas, né? Então, o conceito de dízimo remonta ao Antigo Testamento, onde era uma prática comum entre os israelitas. No início, o dízimo era frequentemente uma décima parte da colheita ou dos rebanhos, ou seja, os fiéis ofereciam uma parte de seus produtos agrícolas e pecuários ao Senhor. Por exemplo, em Levítico 27, 30 ao 32, fala-se sobre a décima parte do produto da terra e dos animais. Irei ler. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes do solo, dos frutos das árvores, são propriedade do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará uma quinta parte. Todos os dízimos do gado, maior e menor. Os dízimos do que passa sobre o cajado do pastor. O 10º animal será consagrado ao Senhor. Com o passar do tempo e a evolução das sociedades, especialmente na transição para comunidades mais urbanas e comerciais, o uso de dinheiro se tornou mais comum. Assim, o dízimo começou a ser interpretado também em termos monetários. Isso facilitava a contribuição à manutenção do templo e ao suporte aos sacerdotes e necessitados. Receber dízimos em dinheiro pode ser mais prático para a administração das finanças da comunidade religiosa. O uso de dinheiro simplifica a coleta e o uso desses recursos para as atividades da igreja, como manutenção de instalações, ajuda aos necessitados e outros ministérios. Então, ao longo dos séculos, muitos líderes religiosos passaram a citar que o dízimo deve ser entendido não apenas como uma prática agrícola, mas como um princípio de generosidade e apoio à obra de Deus. O dízimo em dinheiro também se encaixa na ideia de que tudo o que temos é um presente de Deus e que devemos devolver uma parte como um ato de gratidão. Hoje em dia, muitas igrejas aceitam tanto contribuições em dinheiro quanto doações em forma de alimentos ou outros bens. Não tem problema, se você não quiser dar dinheiro, você pode dar alimento à igreja, entendeu? A ideia central é que os fiéis sejam generosos com suas bênçãos, independentemente da forma que isso tome. Assim, embora o dízimo tenha começado como uma prática relacionada à agricultura e à pecuária, as mudanças sociais e econômicas levaram à sua interpretação como uma prática financeira. No entanto, a essência continua sendo a mesma, um ato de gratidão e generosidade para com Deus e a comunidade. Agora, uma questão que muita gente se pergunta, né? Ai, Deus não cura todo mundo, Deus não lhe curou, Deus não sei... Olha, isso é muito simples falar para mim, entendeu? Especialmente quando se fala em fé e experiências pessoais, né? Isso é uma questão muito até complexa, tá? A doutrina, eu vou falar da doutrina católica porque é a minha fé, entendeu? Mas eu vou falar de outras coisas aqui também. Se você quiser ficar até o finalzinho do vídeo, se sinta-se à vontade. Eu ia até colocar, né, em outros campos, né, essa questão do dízimo, mas eu já citei no outro vídeo, quem quiser olhar, fica à vontade. Se não vai ficar um vídeo, tipo, talvez repetitivo, né, aqui talvez muita gente não goste, enfim. Então, a doutrina católica ensina-nos que o sofrimento é uma parte da condição humana, resultado do pecado original. A vida na Terra é vista como uma jornada onde o sofrimento pode ter um propósito como um crescimento espiritual ou a oportunidade de se conectar mais profundamente com Deus. A cura não é sempre física, muitas vezes pode ser emocional ou espiritual. Na tradição católica, a cura pode ocorrer de várias maneiras, através da oração, dos sacramentos como a unção dos enfermos e pela intercessão dos santos. A cura não é garantida em todos os casos, mas muitos de nós acreditamos que Deus está presente em meio ao sofrimento, oferecendo conforto e força para enfrentar as nossas dificuldades. Muitos católicos, como eu, acreditamos que a vontade de Deus não é sempre clara para nós e que ele tem um plano maior que pode não ser compreendido imediatamente. Às vezes a cura física não acontece, mas isso não significa que Deus não está agindo de alguma forma ou que ele não se importa. Existem muitos testemunhos de pessoas que experimentaram curas ou mudanças significativas em suas vidas através da fé. Esses relatos podem servir como exemplos de como a espiritualidade pode impactar a vida das pessoas, mesmo que nem todos compartilhem da mesma experiência. É importante sempre lembrar que a fé é uma escolha pessoal, tá? E que deve ser respeitada. A crença em Deus e em sua capacidade de curar ou não é algo que pode ser imposto, mas cada pessoa tem sua própria jornada espiritual. Ao abordar essas questões, né, que eu tô falando aqui, eu falo sempre da importância da experiência pessoal, do crescimento espiritual e do mistério da vida em relação à presença de Deus no sofrimento, né? O que deve ser feito com empatia e respeito, se reconhecendo sempre as diferenças das crenças, enquanto você partilha a sua própria visão. Aí você ainda pode se perguntar, né? Então é por isso que Deus não cura todas as pessoas? E por que muita gente sofre? Enfim.
Essa é uma das perguntas que é até profunda e que muitas pessoas se fazem, né? Eu, particularmente, eu nunca me perguntei por que Deus não me curou, entendeu? E é isso, um sofrimento eu nunca me perguntei nessa questão, sabe? Já meus familiares sim, mas eu não, entendeu? Porque isso é algo muito profundo, vai além do nosso entendimento, entendeu? Mas isso é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, especialmente em momentos de sofrimento, eu sei disso. Eu já vi muito. Ou quando observam a dor ao seu redor, né? Então, a fé católica sempre ensina que o sofrimento é parte da condição humana e pode ter muitos propósitos nisso. Às vezes, o sofrimento pode levar ao crescimento espiritual, à compaixão pelos outros e a um entendimento mais profundo da vida. A vida na Terra é vista como uma jornada onde as dificuldades podem nos moldar. Então, crer na soberania de Deus nos implica que Ele tem um plano maior que não está sempre ao nosso alcance compreender. A cura não acontece em todos os casos, porque pode haver propósitos divinos que vão além do que podemos ver ou entender. Deus deu a cada um de nós o dom do livre-arbítrio. Talvez muita gente não creia, né? Livre-arbítrio. Depois eu vou fazer outro vídeo explicando sobre isso. Até em outros campos, para que você possa entender. O que significa que temos a capacidade de fazer escolhas. Todo ser humano é livre. Você é livre para crer e não crer. Você é livre para você querer comer algo e você não querer comer. É livre para você querer comprar uma coisa e você não querer comprar aquela coisa. Então você é livre, entendeu? Isso também se aplica à nossa saúde e ao sofrimento. Em algumas tradições, né? E até na nossa religião, nós acreditamos que Deus respeita a liberdade das pessoas e permite que elas vivam suas vidas, mesmo com dor e desafios. Agora imagine você não ser livre. Você iria questionar, porque Deus não me deixa livre, não, entendeu? É uma coisa que, sei lá, enfim, o ser humano nunca está satisfeito. Na tradição católica, a cura pode não ser apenas sobre a saúde física, né? Mas também sobre a cura, como eu já falei, emocional e espiritual. Então, algumas pessoas podem não ser curadas, mas podem encontrar paz, força e conforto através da fé e da comunidade. As dificuldades enfrentadas por indivíduos também podem unir comunidades e inspirar apoio mútuo. Muitas vezes, as crises de saúde levam a nos unir em oração e ação solidária, criando laços mais profundos entre todos, né, da igreja. Embora seja difícil, né, entender porque Deus não cura todas as pessoas, nós acreditamos que Ele está presente no sofrimento e oferece conforto e esperança de outras maneiras. A fé é uma jornada pessoal, tá? E cada um pode encontrar seu próprio significado nas experiências de dor e cura. Então, a questão das doenças incuráveis é algo muito complexo, né? Que eu posso aqui explicar em outros campos, né? Que eu tenho um pouco da noção, assim, digamos, né? Por exemplo, na biologia, né? A visão de doenças incuráveis, o foco está na compreensão dos mecanismos das doenças. Então, em relação a essas doenças incuráveis, muitas doenças têm base genética, tá? Então, a biologia molecular está até investigando como as mutações genéticas podem causar doenças e se há maneiras de corrigir ou tratar essas mutações. O sistema imunológico, por exemplo, desempenha um papel crucial em muitas doenças. A compreensão de como o sistema imunológico funciona pode levar a novas formas e maneiras, abordagens para tratar ou gerenciar doenças que atualmente não têm cura. A biologia é fundamental para o desenvolvimento de novas terapias, incluindo terapias gênicas, tratamentos com células-tronco e medicamentos biológicos que podem oferecer esperança, mesmo em casos considerados incuráveis, tá? Embora a física, né, possa parecer distante dessa questão de saúde, ela tem importantes tem uma visão importante na medicina, tá? Técnicas de imagem como ressonância magnética e tomografia computadorizada são baseadas em princípios físicos e são essenciais para diagnosticar e entender doenças, né? No tratamento de câncer, a física é fundamental na aplicação de radiação para destruir células cancerígenas. O avanço nessa área, né, pode melhorar significativamente o tratamento de doenças que antes eram incuráveis. Por exemplo, os modelos físicos podem ser usados para entender a dinâmica de propagação de doenças infecciosas, ajudando na prevenção e controle. Filosoficamente, nos proporciona uma visão crítica, né, sobre as aplicações éticas e existenciais das doenças incuráveis. Para você entender aqui, questões éticas surgem em torno do tratamento de doenças incuráveis, como devemos priorizar recursos limitados, quais são os direitos dos pacientes, como lidar com decisões sobre tratamentos experimentais. A filosofia também questiona o que significa cura, tá? Em alguns casos, pode haver foco não apenas na eliminação da doença, mas na melhoria da qualidade de vida e no manejo dos sintomas, né?
Peraí. As doenças incuráveis levantam questões sobre a condição humana, sofrimento e a busca por significado em meio à adversidade. Isso pode levar a reflexões profundas sobre vida e morte. Esses campos se interconectam nessa visão relacionada a doenças incuráveis. A biologia fornece dados científicos que informam práticas médicas. A física oferece ferramentas e tecnologias essenciais para o diagnóstico e tratamento. Já na filosofia, nos ajuda a refletir sobre as implicações éticas e existenciais das nossas escolhas em relação à saúde. Ou seja, tudo é um conjunto, elas nos ajudam a compreender melhor as complexidades das doenças incuráveis e oferecem caminhos para futuras pesquisas e desenvolvimentos. A ciência tem uma conduta de pesquisa, inovação e ética. A ciência busca entender as causas subjacentes das doenças incuráveis, seja por meio da genética, biologia celular ou microbiologia. Isso inclui identificar mutações genéticas e mecanismos celulares que levam à doença ou interações entre patógenos e o sistema imunológico. Novas tecnologias como o sequenciamento genético e edição de genes, como esqueci agora, meu Deus. Enfim, estão revolucionando a forma como entendemos e potencialmente tratamos de doenças incuráveis. Essas ferramentas oferecem a esperança de desenvolver terapias que poderiam corrigir anomalias genéticas responsáveis por certas doenças. Algumas doenças que antes eram consideradas incuráveis agora podem ser tratadas com terapias gênicas que visam corrigir ou substituir genes defeituosos. No caso do câncer, a imunoterapia tem mostrado resultados promissores. Essa conduta utiliza o próprio sistema imunológico do corpo para combater células cancerígenas, oferecendo uma nova esperança para pacientes com tipos agressivos da doença. A ciência está avançando na personalização dos tratamentos com base no perfil genético e nas características individuais dos pacientes, o que pode aumentar a eficácia das intervenções em doenças crônicas ou incuráveis. Né? Lembrando que a ciência falha, tá? E nem tudo é curável, nem tudo é algo que vai ser instantâneo, nem tudo vai ser algo que... O final é a morte, gente. Não tem por onde, é isso, entendeu? Se tem algo que eu tô certa que eu vou morrer, que, tipo, eu não fico preocupada com essas coisas. Eu tô aqui explicando, mas, tipo, não é algo que... entendeu? Como na visão de certas pessoas, né? Que eu sei que é algo que abala muito, que mexe muito, enfim. Porque, assim, se você... Na minha visão, assim, se você não nasceu já sabendo que seu fim é a morte, você tá vivendo essa vida aqui como se fosse eterna, pô. E não é, a vida não é eterna. Nem todas as doenças terão cura, e eu sou muito convicta em relação a isso, sabe? Se você me perguntar hoje em dia o que eu acho, o que eu penso, eu vou dizer de uma maneira que tipo, você vai achar que eu tô sendo insensível, mas não é insensibilidade. É tipo algo que tipo, não vai, tipo, como eu posso explicar isso? Não vai parar, não vai fazer com que eu seja imortal, eu seja algo que uma deusa aqui, sou um ser maior que Deus. Não é algo que... E eu nem posso me sentir assim, nenhum ser humano está acima de Deus e nunca estará, entendeu? Nem mesmo a ciência. É algo que certas pessoas vivem nessa loucura de achar que ciência vai estar um dia acima de Deus. Nunca, entendeu? Nunca. Eu, ainda que trabalhe na área da saúde, eu digo, entendeu? A ciência falha, médicos erram, entendeu? E é algo que, tipo, humanamente, nós viemos com erro, entendeu? Nós temos um ímpeto ao erro, infelizmente. Nós não sabemos tudo, nós não temos poderes, assim, como as pessoas acham. Há estudos, né? Há maneiras, há formas de controlar uma doença ou curar uma pessoa, né? Não só humanamente, por mãos humanas, de forma nenhuma. Eu acredito mais que hoje é muito mais de Deus do que, propriamente, até se fosse de mim, Deus me livre, tá? Enfim. As pessoas têm que ter isso da cabeça, de que a ciência, enfim, isso é loucura, é loucura. Para muitas doenças incuráveis, a ciência também se concentra em melhorar a qualidade de vida dos pacientes, tá? A medicina paliativa, eu não sei se vocês leem sobre isso, mas eu tô falando, né? É muito importante ler, tá? Se atualizar. Eu tô sempre informando com médicos. Eu não sou enfermeira ainda, mas eu sempre assisto vídeos, na área da medicina principalmente, e da enfermagem. A medicina paliativa se desenvolve continuamente para oferecer suporte emocional e físico, aliviando os sintomas e proporcionando conforto, né? Pesquisas são realizadas para entender como viver com doenças incuráveis pode afetar a saúde mental e emocional dos pacientes, levando ao desenvolvimento de estratégias para melhor suporte psicológico. A ciência também levanta questões éticas sobre o acesso a novos tratamentos, como, por exemplo, quem tem direito a esses acessos, né? A esses avanços, como garantir que todos os pacientes tenham acesso a terapias inovadoras. A pesquisa em doenças incuráveis frequentemente envolve decisões difíceis sobre tratamentos experimentais e cuidados finais.
A ética médica é fundamental para orientar essas decisões em um contexto de respeito pela autonomia do paciente. Então, a atuação científica para doenças incuráveis exige colaboração entre diferentes campos, né? Como na área da biologia, medicina, farmacologia, psicologia e ética, para desenvolver soluções abrangentes. Não pense que é somente algo que não está conectado, entendeu? E por mim mesmo, não. Tem que ter muito estudo, muita informação, tem que ter muita prática, enfim, consciência, né, do que está fazendo também. Não é tipo chegar, tô com a informação aqui, eu não saber nem para onde eu vou começar um tratamento com a pessoa, entendeu? Vai muito além do que esses ateus aí acham, entendeu? E é isso. A visão da ciência sobre doenças incuráveis é uma mistura de esperança e desafios, enquanto muitos avanços estão sendo feitos na compreensão e no tratamento dessas condições. Questões éticas e sociais também precisam ser consideradas à medida que avançamos nessa jornada.